Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 190º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 12, versículos 1 a 31, o livro do profeta Isaías, capítulo 42, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto, pois a sua leitura nos aproxima de Deus, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Enquanto você pega a sua Bíblia, seu bloco, rapidamente eu trago uma instrução, um conselho. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas, meu irmão, minha irmã. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos, nos apegar mais a Deus. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, seu relógio. Ele vem para roubar esta semente agora. A leitura da Bíblia e a sua compreensão, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, nos revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 12, dos versículos 1 a 31. A revolta de 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém porque todo o Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o silonita.
10 tribos seguem Jeroboão. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé, as suas tendas, ó Israel. Cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém, todo o Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi a não ser a tribo de Judá. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: Assim diz o Senhor: Não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel. Que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhes havia ordenado. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 12, dos versículos 1 a 31. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Roboão sabia que este homem era seu inimigo, mas não ousava se opor abertamente a ele para não desafiar o povo. Roboão provavelmente conhecia a profecia dada por Aías, segundo a qual Jeroboão se tornaria governante do Reino do Norte, mas talvez não achasse que ela realmente se cumpriria. Sem dúvida, Roboão achava que a dinastia davídica e a prosperidade de Salomão prevaleceriam. Ele havia se esquecido de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Compreendendo o versículo 4, o povo estava disposto a servir a Roboão se ele tão somente atendesse às suas reclamações e lhe tornasse a vida um pouco mais fácil. Todos os líderes de Deus verdadeiramente grandes foram servos do povo: Moisés, Josué, Samuel e especialmente Davi. Mas Salomão havia preferido ser uma celebridade e não um servo. Agora, Roboão estava seguindo seu mau exemplo. Quando o Filho de Deus veio à terra, ele veio como um servo, conforme Lucas 22, versículos 24 a 27, Filipenses 2, versículos 1 a 11. E ensinou
a seus discípulos a serem líderes enquanto serviam. Jesus lavou os pés de seus discípulos como uma demonstração de serviço humilde, conforme João 13, versículos 1 a 17, e quer que sigamos seu exemplo, e não que imitemos os líderes no mundo secular, conforme Mateus 20, versículos 25 a 28. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. Em contraste com Roboão, uma das marcas da liderança de Davi era que ele estava disposto a se humilhar e buscar a vontade de Deus e depois orar pela bênção do Senhor sobre suas decisões. Os líderes que tentam impressionar as pessoas com suas habilidades, mas não dedicam tempo para buscar Deus, só provam que não sabem a coisa mais importante na liderança espiritual. Em termos de comando, eles ocupam o segundo lugar, conforme Josué 5, versículos 13 a 15. Compreendendo o versículo 9, em se tratando de tomar decisões importantes, devemos procurar conselhos espirituais sensatos, conforme Provérbios 11, versículos 14, capítulo 15, versículo 22, incluindo também o capítulo 24, versículo 6. Porém, precisamos ter a certeza de que nossos conselheiros são santos, maduros, aptos a nos guiar no caminho certo. Às vezes nos esquecemos de nossas decisões, mas elas nunca se apartam de nós, porque colhemos o que plantamos. Se o rumo que escolhemos no final se revelar um desafio, então vamos reconhecer o erro, confessar nossos pecados e pedir ao Senhor que nos leve de volta ao caminho certo. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. O principal interesse dos jovens conselheiros de Roboão era ganhar importância, engrandecer-se e fortalecer a autoridade do novo rei. Eles pensavam que a melhor maneira de fazer isso era dar uma demonstração de força. Os jovens, em geral, buscam ter liberdade de influência até que fazem a dolorosa descoberta de que talvez não estejam prontos para usar essas dádivas preciosas com sabedoria. Compreendendo o versículo 11, a primeira decisão oficial de Salomão lhe trouxe fama de grande sábio, conforme capítulo 3, versículos 16 a 28, contudo, o primeiro ato de seu filho no poder revelou à nação que ele era louco e insensato. Durante séculos, os judeus consideraram a decisão da nação como a maior tragédia de sua história e avaliaram todas as outras calamidades por meio dela, conforme Isaías 7, versículo 17. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 12, dos versículos 1 a 31, trago o versículo 24 e sua compreensão. Muitas vezes na história do Antigo Testamento encontramos profetas confrontando reis com a expressão "assim diz o Senhor". Toda vez que um rei, um sacerdote ou mesmo outro profeta saíam da linha, um profeta se aproximava e os repreendia. E se a mensagem profética fosse ignorada, a mão do juízo de Deus viria. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 42. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei,
e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cântico de louvor pela salvação do povo. Cantem ao Senhor um cântico novo, que Ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Selá, e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei, e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Lamento sobre a cegueira de Israel. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo e ninguém diz: devolva. Quem de vocês dará ouvidos a isto? Quem dará atenção e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateou fogo em tudo o que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 42, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Este é o primeiro de 4 cânticos do servo em Isaías, referindo-se ao servo de Deus, o Messias. Os outros são Isaías 49, versículos 1 a 6, capítulo 50, versículos 1 a 11 e capítulo 52, versículo 13 ao capítulo 53, versículo 12. Compare a expressão: suas imagens fundidas não passam de um sopro e uma nulidade, conforme capítulo 41, versículo 29, com eis o meu servo, capítulo 42, versículo 1. Mateus 12, versículos 14 a 21, usa essas palavras para se referir ao ministério terrestre de Jesus Cristo. Ele poderia ter destruído seus inimigos, o caniço mais fraco, mas foi paciente e misericordioso.
O Pai deleita-se em seu Filho, conforme Mateus 3, versículo 17, capítulo 17, versículo 5. Compreendendo o versículo 1, o Senhor cumprirá seu grande plano de salvação para este mundo por meio do ministério do servo. Deus o escolheu, sustentou e permitiu que ele tivesse êxito em sua missão. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, um dia virá um reino glorioso na terra e Deus trará justiça às nações. Compreendendo o versículo 22, a seção final, conforme versículos 10 a 25, descreve uma nação que canta, conforme versículos 10 a 12, dando louvor ao Senhor e um Deus calado que quebra o silêncio para se tornar um conquistador jubiloso, conforme versículos 13 a 17. Deus é longâmino para com os pecadores, mas, quando começa a agir, ele não perde tempo. O servo, nos versículos 18 a 25, é o povo de Israel, cego para os seus próprios pecados e surdo para a voz de Deus, conforme capítulo 6, versículos 9 a 10. Mas o Senhor graciosamente o perdoou e o tirou da escravidão. Agora Deus diz aos babilônios: mande-o de volta. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 42, trago o versículo 25 e a sua compreensão. Como é triste quando Deus nos disciplina e não entendemos o que Ele está fazendo, nem o levamos a sério. O cativeiro de Israel na Babilônia curou a nação de sua idolatria, mas não criou nela um genuíno desejo de agradar a Deus e glorificar o seu nome. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Jesus e a tradição dos anciãos. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 a 13. Há 4 estágios neste drama, e o primeiro é a acusação, conforme versículos 1 a 5. Os líderes religiosos judeus agora estavam abertamente hostis para com o Senhor e seu ministério. Era comum seguirem-no de um lugar a outro simplesmente à espera de algo para criticar. Neste caso, eles acusaram os discípulos de não cumprirem a prática judaica de lavar cerimonialmente as mãos. Essa prática não tinha nada a ver com higiene pessoal, nem era o mandamento da lei. Fazia parte da tradição que os escribas e os fariseus tinham estabelecido como mais uma obrigação a cumprir, aumentando o fardo do povo, conforme Mateus 23, versículo 4.
Ela não só indicava uma atitude errada em relação às pessoas, como também transmitia uma ideia equivocada sobre a natureza do pecado e a importância da santidade pessoal. Jesus deixou claro no Sermão do Monte que a verdadeira santidade é uma questão de afeto e atitude interiores e não apenas de ações e associações aparentes. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 a 13, com a exposição bíblica dos versículos 6 a 13. O próximo estágio pode ser identificado como condenação. Jesus defendeu seus discípulos e expôs a hipocrisia de seus acusadores. A primeira coisa que ele fez foi citar o profeta Isaías, conforme Isaías 29, versículo 13, e depois apresentar a lei de Moisés, conforme Êxodo 20, versículo 12, capítulo 21, versículo 17 e Levítico 20, versículo 9. Como os fariseus podiam argumentar com a lei e os profetas? Ao defenderem sua tradição, os religiosos corroeram o próprio caráter e também a natureza da palavra de Deus. Eles eram hipócritas atores, cujo culto era vão. A verdadeira adoração deve vir do coração e ser guiada pela vontade de Deus, não por ideias pessoais do homem. Que tragédia era quando as pessoas, por ignorância, praticavam sua religião e se tornavam piores por causa disso. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.